Olá, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. Lembrando que tudo que nós falamos, nós mostramos na Bíblia. Então não é ideia nossa o que nós dizemos, nós falamos e provamos biblicamente. Queridos, sabemos que os braços, as pernas, a cabeça faz parte do nosso corpo. Mesmo esses órgãos fazendo parte do nosso corpo, eles diferenciam-se uns dos outros. Se você olhar para a sua mão, você vai ter 5 dedos em cada uma delas, mas todos são diferentes, mas todos têm uma função. A mesma coisa acontece com a lei citada na Bíblia. A Bíblia fala de diversas leis. 2 delas se destacam: a lei de Deus e a lei cerimonial, também conhecida como lei de Moisés. E as pessoas fazem confusão entre essas leis. Alguns dizem que a lei de Deus foi escrita por Moisés, que a lei de Deus foi abolida, mas será que realmente foi? Será que a Bíblia deixa a gente com dúvida em relação a isso? É isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Nós vamos ver claramente a diferença entre a lei de Deus e a lei cerimonial, também chamada lei de Moisés. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu, agora, Deus, vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que possamos, ó Deus, por si mesmo, saber distinguir a verdade do erro. Não deixa, ó Pai, que homens, líderes religiosos, venham pensar por nós. O Senhor nos constituiu com cérebro para que nós mesmos possamos pensar e decidir o que queremos da nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você vai pegar sua Bíblia, talvez não agora, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e examinasse o livro, o capítulo e o versículo que irão ser citados agora. E você, através de uma oração, buscando do Espírito Santo, possa entender o que a palavra de Deus diz para você. Não deixe que líderes religiosos venham pensar por você, pois Deus lhe criou com o cérebro para você pensar e você tomar suas decisões. A salvação é individual. Muito bem. A lei de Deus também é chamada lei real. Por que lei real? Porque Deus é rei e ele foi quem escreveu a lei dele. E ela é chamada lei real. Você pode conferir isso no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 8. Ok? Tiago, capítulo 2, verso 8. A lei cerimonial, ou lei de Moisés, ela foi chamada de cédula de ordenança. Ok? Cédula de ordenança. Por que cédula de ordenança? Porque a lei cerimonial, ela constava em ordenanças para o povo de Israel. Você tinha que levar um cordeiro toda manhã e toda tarde para ser sacrificado em remissão dos seus pecados. A lei cerimonial, ela também continha leis acerca de comidas, manjares, que eram oferecidas pelo seu pecado também. Então essa lei cerimonial ou lei de Moisés era chamada cédula de ordenança. Você pode conferir na sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14, e Efésios, capítulo 2, verso 15. Ok? A lei de Deus também é chamada lei do Senhor. Você encontra isso no Salmo, capítulo 1,
versículo 1 e 2. E Salmo 19, verso 7. A lei de Moisés, ou cerimonial, ela biblicamente é denominada de Lei de Moisés. Você encontra isso no livro de Neemias, capítulo 8, verso 1, e no livro de Atos, no capítulo 15, verso 5. Então aqui você já vê que há uma diferença entre elas. A lei de Deus é chamada lei do Senhor. A lei cerimonial é chamada lei de Moisés. E a prova disso está na Bíblia, desculpa, sagrada. A lei de Deus, ela existia antes do pecado. Você comprova isso no livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 15. A lei de Moisés foi dada depois do pecado. Você vê isso no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1. Se você estiver observando, nós estamos aqui trabalhando com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? A lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus com seu dedo em 2 tábuas de pedra. Você encontra isso no livro do Êxodo, capítulo 31, verso 18. E por que Deus escreveu em pedras? O próprio Jesus disse: eu sou a rocha eterna, a pedra angular. E a pedra não se acaba, ela é para sempre. A mesma coisa é a lei de Deus. A lei de Deus é eterna, como é o nosso Deus. Então ela foi escrita em 2 tábuas de pedra. Porque quando Jesus viesse, ele iria dividir os 10 mandamentos em 2. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, então você tem que obedecer os 4 primeiros mandamentos que estão escritos na primeira pedra. O segundo mandamento, semelhante a esse, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que recai na segunda tábua do mandamento 5º ao 10º, que se refere ao próximo. Ok? Então, por isso, é escrita em 2 tábuas. Primeira tábua, amor a Deus. Segunda tábua, amor ao próximo. Então, a lei de Deus, ela é baseada no amor, não em ordenança como era a lei de Moisés. A lei de Moisés foi escrita em um livro. Você confere isso em Deuteronômio, capítulo 31, verso 9 e versículo 24. Então, a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. A lei de Moisés foi escrita por Moisés em um livro. A lei de Deus foi colocada dentro da Arca da Aliança. Você vê isso em Deuteronômio, capítulo 10, verso 5. A lei de Moisés foi colocada fora da arca. Você vê isso em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 25 e 26. A lei de Moisés foi escrita em um livro e colocada fora da arca, porque ela era transitória. Ela teria o seu cumprimento quando Cristo morresse na cruz do Calvário. Como se pode configurar isso aí, comparar, comprovar, pode ver. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo do 14 ao 16. A lei de Deus, ela é perfeita. Você vê isso em Salmo 19, verso 7. A lei de Moisés nada aperfeiçoou. Você vê isso em Hebreus, capítulo 7, verso 19. A lei de Deus, ela é eterna. Você vê isso em Mateus, capítulo 5, verso 18. A lei de Moisés era transitória, ou seja, passageira. Você confere em Hebreus, capítulo 10, verso 1.
A lei de Deus é santa, justa e boa. Você comprova isso em Romanos, capítulo 7, verso 12. A lei de Moisés não santifica nem justifica nada. Você vê isso em Hebreus, capítulo 10, verso 1. A lei de Deus é espiritual. Você confere em Romanos, capítulo 7, verso 14. A lei de Moisés era carnal. Você confere em Hebreus, capítulo 9, verso 10. A lei de Deus contém um sábado semanal. Você confere isso em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. A lei de Moisés continha 7 sábados anuais. Foram esses os sábados que foram abolidos por Cristo na cruz do Calvário. Foram os sábados da lei cerimonial, da lei de Moisés, que eram também conhecidos como festivais sabáticos. E eram esses os 7 sábados. A Páscoa era o primeiro sábado. Você encontra isso em Levítico, capítulo 23, verso 4. Segundo sábado, a festa das primícias. Êxodo, capítulo 23, verso 16. Terceiro sábado, a festa dos pães ázimos. Êxodo, capítulo 23, verso 14 e 15. Quarto sábado, a festa dos tabernáculos. Está lá em Levítico, capítulo 23, verso 33. Quinto sábado, o dia da expiação. Está lá em Levítico, capítulo 23, verso 26. O sexto sábado, o Pentecostes. Está lá em Levítico, capítulo 23, verso 13. E o sétimo sábado, a festa da colheita. Está lá em Êxodo, capítulo 23, verso 16. Por que essas festas, esses sábados festivos, eram também conhecidos como sábado? Porque era um dia de descanso. E eles poderiam cair em qualquer dia da semana. Ele tinha a data fixa, o dia não. Por exemplo, a Páscoa era comemorada todo dia 14 do mês de Abib ou Nissan, ou seja, do mês de abril. O dia 14 do mês de abril, se caísse numa segunda-feira, era sábado. Por quê? Porque era dia de descanso, ninguém trabalhava nesse dia. E nessa semana teriam 2 sábados. O sábado de Moisés, que era a Páscoa, e o sábado do Senhor, que é o 7º dia. Poderia cair numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta ou no próprio sábado. Deu para entender? Esses festivais sabáticos. É como ontem. Ontem foi feriado. Se fosse na época de Moisés, teria sido como se fosse um sábado, porque ontem quase ninguém trabalhou. Era um feriado, 21 de abril. Entenderam, queridos? Era isso que acontecia na lei de Moisés. Todo feriado era como se fosse um sábado, porque era dia de descanso. E sábado, sabá, quer dizer descanso para o povo. Então foram esses os sábados que foram abolidos por Deus na cruz, não o sábado cerimonial. Você pode também comprovar que o sábado semanal, ele é eterno. Você pode ver isso em Isaías capítulo 66, versículo 23. Ok? A lei de Deus não foi abolida por Deus, nem por Jesus e nem pelos discípulos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. A lei de Moisés foi abolida na cruz. Você vê isso em Colossenses capítulo 2, do verso 14 ao 16. Para concluirmos, você pode abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que diz Tiago 1, 17. Para a nossa conclusão do nosso estudo de hoje. Tiago 1, 17. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há mudança nem sombra de variação. Então a Bíblia deixa bem claro que todo dom perfeito vem de Deus. E a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. E em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. E se Deus não muda, quem foi que mudou a lei de Deus? Esse tema é tema para um próximo estudo que nós iremos estudar juntos, vocês e eu. Ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenham a fazer, qualquer tema que queiram estudar fora a parte do vídeo, é só entrar em contato comigo pelo Zap 97229379 e nós iremos estudar a palavra de Deus juntos. Que Deus abençoe vocês e a mim também. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor não deixa dúvida nas nossas mentes. Obrigado porque a tua palavra esclarece claramente como devem ser as coisas e como devemos andar neste mundo enquanto aguardamos tua vida. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.